Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui. Cada dia que passa, a gente vê, agora mesmo, né, faleceu mais uma sobrinha do irmão Silas, né? Mais uma sobrinha dele, estava internada e faleceu hoje, não foi, irmão Silas? Faleceu hoje. E aí nós vamos continuar orando pela família, né? Porque o irmão Sebastião foi sepultado segunda-feira, ela pode ser que seja amanhã também, quer dizer, 8 dias. E a vida aqui é desse jeito, né? Enquanto passa o tempo, está indo embora e chegou o dia, não tem jeito, né? Então a gente tem que estar, como sempre a gente tem que ter esse cuidado, tem que estar preparado. A hora que ele chamar, nós estamos prontos para ir embora, né? Essa é a realidade, né? Aqui a irmã Rosana de João Monlevade, graças a Deus ela está melhorando. Ela estava internada, era um problema na cabeça e já está até falando, e a perna já está movimentando e tudo, então graças a Deus ela está melhorando lá, porque ela não conseguia nem falar, né? Mas é Deus, né? Quando Ele quer, claro que sempre Deus quer a saúde de todos nós, mas Ele sabe melhor do que nós, sabe o dia que a gente vai embora, precisa de ir, o dia que não é para ir, né? Então, Ele faz o que Ele quer e o que Ele sabe, porque nós não sabemos o que nós temos que pedir, então nós podemos pedir de uma maneira errada, mas Deus sabe todas as coisas. Porque o interesse do ser humano, eu creio que a vontade de qualquer ser humano é ver uma pessoa com saúde. Eu acho que dificilmente tem um ser humano que não quer ver o outro com saúde. Então, é o desejo nosso, mas Deus sabe melhor do que nós, né? Então, aqui, a irmã Miriam, ela está pedindo oração por Moisés, o neto da irmã Miriam, né? Para recuperação de cirurgia, deve ter feito uma cirurgia, nós vamos orar por ele. E continuar orando pela irmã Rosana, também, lá de João Monlevade. O irmão Ernesto e a irmã Graça, talvez, no domingo que vem, eles já estarão aqui conosco. Sabe? Ele mandou avisar, né? Eles devem estar aqui conosco já no domingo que vem. E também aqui eu quero avisar também sobre o culto dos jovens, o encontro dos jovens no sábado que vem. No dia 23, agora sábado, vai ter um encontro de jovens aqui na igreja. Vai começar às 17 horas. Aqui, não é só para jovens, é para todo mundo. Só que é um culto mais demorado, que vai começar às 17 horas e vai demorar mais para terminar. Eu até depois conversar com o Juninho, porque é para a gente terminar tudo assim, mais ou menos até no máximo, porque vai ter um lanche depois e tudo mais, no máximo 22h30 está tudo encerrado. Então, é ele que vai controlar os jovens que vão cantar, então ele controlar para ver quantos hinos que cada grupo vai cantar, porque ele vai ficar aqui na frente, ele que vai controlar essas coisas, né? O Juninho. Então, depois eu vou conversar com ele para a gente deixar tudo na ordem mesmo, para nada dar errado, né? Então, mas eu creio que nós estamos orando para Deus abençoar e que seja um encontro de jovens, não só com jovens, mas com Jesus Cristo. O principal é Jesus Cristo, né? É isso que nós precisamos. Então, vai ser sábado agora, começando às 17 horas. Já avisar também, assim, os irmãos que for chegando ali, não vai ter nenhum carro ali no estacionamento. Os carros vão ficar tudo lá fora e ali vai ficar livre porque para
se precisar das pessoas lanchar, vai ser lá no pátio, lá fora, né? Então, não vai, no sábado, não vai ter nenhum carro aqui no pátio, vai ficar todo livre, todo mundo vai parar nas ruas, lá de fora, né? Então, já deixando avisado, porque a gente fica sabendo que não vai entrar nenhum carro aqui, vai só as pessoas que vão entrar. E outra coisa, antes que eu esqueça, né? Amanhã e depois, nós estamos precisando de alguém ajudar a gente, porque nós estamos fazendo um piso ali no fundo, e estou precisando de uns irmãos para ajudar. Não é de graça não, a gente paga. Quem não for empregado, que puder vir amanhã e depois, para a gente fazer esse serviço, o irmão evangelista está na frente do trabalho para fazer. Então aí, os irmãos que não trabalham, que não é empregado, se quiser vir ajudar, pegar material, trazer para cá e fazer o piso, porque... tá, para falar comigo depois. Tá. Não, tá. Mas pode vir aqui, irmão Zé. Então aí, se tiver alguém, pode me falar, tá? Já pôs, já fez. Não, já fez, já. Está prontinho já. Então tá bom, irmão Zé. Então aí, depois os irmãos, fala comigo, por favor, depois do culto, né? Então só para passar esses recados antes de que a hora começar a pregar, aí não tem mais nada a falar, né? E então nós vamos nos colocar em pé. Vamos ler a palavra de Deus e orar por esses pedidos que estão aqui, continuar orando pelos irmãos que ainda necessitam de cura, de libertação, no sentido também da carne, não só na carne, mas da alma também. Isso aí é para todos nós. A libertação, no sentido da alma, é para mim, para vocês, para todos. Então, nós vamos ler no livro de 1 aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do capítulo 15, a partir do verso 12 até o verso 20. E depois que terminar a oração, nós vamos ler no mesmo capítulo 15, do verso 50 a 53, depois da oração. Aqui está escrito assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Está vendo? E lá no passado tinha essa ignorância, um grupo cria, hoje também tem, né? É claro, tem. Mas no tempo de Paulo tinha esse grupo que não cria em ressurreição. Então, vamos mais. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se não há ressurreição, né? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quer dizer, ele foi o primeiro a ressuscitar.
Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez, pela graça e a misericórdia do Senhor, Pai. Meu Deus, como nós começamos a falar, Senhor, às vezes uma pessoa está vivendo hoje, amanhã já não vive mais. E nós estamos aqui com vida ainda, Senhor, tendo oportunidade de arrependimento. Meu Deus, mas chegará um dia que nós não temos mais, Senhor. Mas, Senhor, a única coisa que nós pedimos, Senhor, é que haja, Senhor Deus, para nós, Senhor, uma oportunidade, como está havendo, que antes dos nossos olhos fechar para sempre, Senhor, que nós possamos ter dentro do coração o Espírito do Senhor como uma advertência para nós, Senhor, para colocar a nossa casa em ordem, Senhor. Ajuda todos nós, não só os que estão aqui, mas também aqueles que ouvem a Tua palavra ao redor do mundo, Senhor. Meu Deus, que haja isso em nós, a vida do Senhor, que é o Espírito Santo em nós, para nos advertir cada momento para um conserto, Senhor, de nossas vidas. E que quando o último fôlego estiver para chegar, meu Deus, que esse Espírito Santo possa nos mostrar como nós devemos portar para estar correto diante do Senhor, Pai. Ajuda, Pai, os nossos filhos, ajuda os nossos netos, ajuda cada irmão, a cada pessoa que vem na face dessa terra, Senhor. Não há ninguém que vem aqui que não há e nem fica sabendo que há um Deus que morreu ali na cruz do Calvário para salvar. Todas as pessoas sabem disso, Senhor. E assim nós queremos pedir por cada um, Pai. Meu Deus, como essa moça que partiu, Senhor. Eu fui lá, orei por ela e muitas pessoas, eu creio, que orou por ela. Meu Deus, mas agora, Senhor, ela não está mais aqui na terra. Ela saiu daqui, Senhor, e ela está em outro lugar. O Senhor sabe aonde, Pai. Meu Deus, mas eu creio que houve tempo para ela arrepender, nós cremos assim, Senhor. Meu Deus, porque ela cria, ela sempre disse, a mãe dela disse para mim que ela queria um dia que eu fosse orar por ela. Meu Deus, eu fui orar por ela, mesmo que ela não ficou sabendo, mas eu creio que dentro dela algo podia mostrar para ela que eu fui ali, que é Deus. Assim, Pai, nós entregamos essa família em Tuas mãos para que o Senhor possa cuidar deles, Senhor. Meu Deus, perdendo 2 membros durante 10 dias no máximo, Senhor. Assim nós pedimos, Senhor, conforta essa família, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, também a irmã, Senhor, que já começou a falar, Senhor. Ela está recuperando, Pai bendito. Nós sempre estamos orando por ela, Senhor, pedindo para que o Senhor possa. Esses dias mesmo eu estava lembrando daquela família, Senhor. O homem não tem condição de trabalhar. E pedindo o Senhor, Pai, quem sabe o Senhor, é claro que o Senhor tem uma maneira melhor do que nós, meu Deus, para que ele possa ter condição de trabalhar, Senhor. Quem sabe a maneira melhor agora é o Senhor trazer ela para casa com saúde, Pai. Assim nós pedimos, Senhor, que faça a Tua vontade. Meu Deus, na vida dela, também do irmão Ernesto, se ele tiver que viajar, Senhor, que ele faça uma viagem abençoada com a irmã Graça e que eles possam retornar para cá, para ter este companheirismo junto conosco, Senhor, em torno da Tua palavra. Senhor, me ajuda mais uma vez a pregar a Tua palavra, Senhor, de uma maneira que os Teus filhos entendam, Pai. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e tira toda incredulidade, para que o Senhor possa operar no nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos, e Deus abençoa a todos. Ainda, eu disse que vou ler o verso
Aí na minha Bíblia é só virar a página. Está aqui no capítulo 15, do verso 50 a 52 também, para a gente ter uma meditação na palavra de Deus. Está escrito assim, no verso 50 está escrito assim: agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Então, isso aqui nós vamos continuar como se fosse a pregação do domingo passado. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Essa trombeta é do piscar de olhos, tá? Ante a última trombeta, deixa eu voltar aqui. Porque a trombeta de Deus soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aqui eu tirei essa mensagem para pregar. Eu ouvindo a mensagem que o irmão Inácio estava pregando, sempre inspira. Quem prega, uma pregação inspira a gente a pregar e ver. Talvez a gente ouvindo é melhor do que está pregando. Eu creio que quem ouve tem mais, porque às vezes a gente está pregando, como os próprios mensageiros, eles pregavam alguma coisa e eles mesmos nem sabiam que estava pregando. É tanto que às vezes a gente ouvia a mensagem que a gente prega, a gente aprende mais, a gente sabe. Até eu falar, mas engraçado que eu falei isso, agora que eu entendi melhor depois que você ouve, né? Então ouvindo a mensagem de terça-feira, aí abriu mais o entendimento a respeito do piscar de olhos. E é claro, esse entendimento não é fora da Bíblia, é dentro da Bíblia e dentro da mensagem. É algo que a gente pode enxergar mais a respeito do piscar de olhos. Referindo-me a essa mesma escritura aqui, carne e sangue não herda o reino de Deus. Isso aqui já é uma prova daquilo que vocês ouviram no domingo. E eu vou ler também aqui que as pessoas que vão ressuscitar, vocês notam que nós sempre estamos pregando sobre a ressurreição. A ressurreição não tem nada a ver com o corpo que não herda. A ressurreição está a parte disso. Não tem nada a ver. Então, por isso que o mensageiro diz que naquele lugar, e exatamente de onde nós lemos uma mensagem, a teofania, naquele lugar ninguém dorme, nada. Então a ressurreição parte daquelas pessoas que não dormem, sabe? Não é desse corpo que dorme. Esse corpo que dorme aqui tem uma preparação. E é o que nós vamos falar sobre essa preparação, como está escrito aí. Reconhecer o momento de preparação para o piscar de olhos. E o momento de preparação enquanto você está nesse corpo aqui. Porque no piscar de olhos não existe tempo. Isso foi mostrado como uma parábola. Piscar de olhos. Não existe tempo. Piscar de olhos significa assim, que esse piscar de olhos significa que quando, como nós vamos ler aqui, ó, já li para vocês, se vocês estão vivos, a teofania vem e colhe o corpo redimido, não da terra e nem esse aqui, o corpo redimido. Você crê que seu corpo já foi redimido por Jesus? Pois é. Então a teofania vem e colhe o corpo redimido, que já foi redimido na cruz. Não tem nada a ver com a terra mais. Estamos aqui na terra para ouvir a palavra e preparar para aquele momento.
E a preparação vem através da mensagem que nós ouvimos. Como nós falamos sempre, como eu até anotei aqui, vários assuntos aqui, depois eu vou ler para os irmãos entenderem. Como sempre a gente fala, vocês, quando está falando da vinda, do piscar de olhos e da vinda, vocês sempre vê a referência. Assim como foi nos dias de Sodoma, assim como foi nos dias de Noé. Houve piscar de olhos lá? Não. Mas houve uma preparação para entrar na arca. Agora, quem entrou na arca? Quem foi preparado pela mensagem que estava sendo pregada. Entrou na arca. E a porta estava aberta para todo mundo entrar. Mas por que os outros não entraram? Porque não foi preparado. Não ouviu a voz, a verdadeira voz que levaria a pessoa a ver aquela porta. O mundo todo estava vendo, mas não era só enxergar. É através da mensagem que aquela família estava ouvindo, foi que levou eles a entrar lá. E Deus fechou a porta. E esse mesmo Deus está aqui, sempre movendo, mostrando para mim e para você, que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Você nunca vai encontrar assim. Assim como foi nos dias de Noé, será naquele piscar de olhos. Nunca. Nunca vai encontrar. Por piscar de olhos é o momento de transformação para uma outra dimensão, ou em outra dimensão, não mais nessa. Essa aqui é o que esse corpo está aqui sujeito a ouvir, sujeito a falhas e tudo mais, mas sujeito também a ouvir a palavra de Deus, porque nós somos sujeitos à palavra. A palavra vem, eu tenho que ouvir e me preparar para aquele momento. Naquele momento, pense bem, se você estiver dormindo, você vai ver o olho piscar? Não vai, mas você vai se você estiver preparado. Está vendo? Quer dizer, quem estiver trabalhando, vai. Quem estiver dormindo, vai. Então, o piscar de olhos não tem nada a ver com a carne, tem a ver com os preparados para o momento. Como nós vamos ler várias mensagens, eu tirei vários pontos aqui para os irmãos entender que esse piscar de olhos aqui o que nós devemos reconhecer aqui é o momento que Deus está trabalhando para as pessoas entender o que significa isso. O que significa isso? Porque todos os lugares que você lê, você sempre vai ler o final. Assim como foi em Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Não filho prometido. Quem trouxe a mensagem para o arrebatamento ou para mudança de corpo, que diz sobre o Filho prometido, foi esse mensageiro. Porque ele foi designado a isso, para mostrar para nós que existem duas coisas. Uma mensagem nos preparando e a outra para encontrar com o Filho prometido. Ninguém sabia disso. Ninguém. Mas os eleitos estão sabendo. Os eleitos estão sendo preparados para isso, para encontrar com o Filho prometido. Mas o mundo sempre está atento a uma coisa que eles não entendem. Agora, só que Deus não deixa de explicar as coisas para o eleito. Deus sempre vem para explicar para o eleito que não é da maneira que o mundo entende. O mundo entende de uma maneira, o eleito entende de outra, porque Deus explica para ele. Hoje é muito fácil lembrar assim, ou pensar assim, se eu estivesse lá nos dias de Noé, eu entrava. Mas será que entrava mesmo? Será que você não acha que aquela mensagem era muito mais difícil de entender do que essa? Aquela era muito mais difícil? Porque essa aqui está bem esclarecida, muito bem explicada. Aquela lá vai chover. Nunca tinha chovido. A mensagem lá, Deus vai mandar um dilúvio. Mas como? Tem 2000 anos, nunca choveu. Está vendo? Será que se eu estivesse lá eu ia pensar assim, que aquele homem estava certo?
sabe? É isso que nós temos que entender. Era difícil para a pessoa entender, e por isso só a família dele entrou, porque estava crendo naquele pai, que respeitava aquele pai e sabia que aquele pai estava certo. O pai disse: olha, Deus falou comigo. Mas hoje nós temos aqui, esse homem que disse: olha, Deus falou comigo, e além de tudo, Deus testificou na própria cabeça dele. Não só em palavras, mas Deus manifestou, tanto na coluna de fogo quanto na nuvem, para não deixar eu e você ser um incrédulo. Então Deus testificou muito bem, além de falar, ainda deixou essa coluna de fogo mostrando que é a verdade, que não é um homem falando, é Deus falando. Lá naquele tempo não havia isso, nem nos dias de Paulo. Paulo podia até falar assim: eu encontrei com Jesus, ou uma luz cegante me derrubou. Bem, né? Mas aqui não, nós temos a foto. Nós temos a foto da mesma luz que derrubou Paulo, né? Está aqui diante de nós. Para a gente ver e falar assim: olha, esse homem, os outros falaram e não puderam provar, esse homem falou e pôde provar. E Deus está aqui. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é isso. Aqui, essas mensagens todas aqui, é a respeito desse assunto que nós estamos falando. Por exemplo, deixe só ler alguns parágrafos, assim, talvez um parágrafo só numa mensagem. Quinto selo, escute bem aqui, 406. E então ele disse: agora algum dia ele virá, e então, agora aqui não comemos, não bebemos, nem dormimos. Somos todos simplesmente um. Viu? Agora, aquelas pessoas, irmãos, vocês têm que entender o seguinte: aqui que eu estava falando não era aqui, é lá. Porque ele estava lá. Ele estava lá na sexta dimensão. Aqui não comemos, não bebemos e nem dormimos. Então, aí já prova para você que ele não estava falando daqui, ele estava falando de lá. Lá ninguém dorme. Então, essas pessoas que não dormem é que virão colher um corpo glorificado. Você crê que você está lá? Pois é. Nós estamos aqui, mas se você é um eleito, você está lá. Aquele corpo lá, que não dorme, é que vem colher um corpo redimido, que já foi redimido pelo próprio Deus. Por isso que aqui, combina direitinho aqui, aqui. E falando aqui está mostrando, segundo as Tessalonicenses, mas você sabe que é a primeira os Tessalonicenses, né? 109. Notem outra vez, Melquisedeque foi encontrar com Abraão antes que ele regressasse para casa. Que tipo tão belo temos aqui. Melquisedeque encontrando-se com Abraão antes que ele regressasse para casa depois da batalha. Nós encontraremos com Jesus nos ares antes de chegarmos em casa. Isso é correto. Quer dizer, em Tessalonicenses nos diz isso, que nós encontraremos com ele nos ares. Um belo tipo de Rebeca encontrando com Isaac no campo, no frescor do dia. Está vendo? Agora já mudou para Isaac, está vendo? Que é o filho prometido de Abraão. Tá? E nós nos encontraremos com ele nos ares. Tessalonicenses nos diz que sim. Nós, os que ficarmos vivos, não precederemos ou impediremos aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Perfeito, todos esses tipos. 110. Por isso, a teofania, se você tem morrido e entrado nessa teofania, quer dizer, voltado para lá de novo, e não aqui mais, quer dizer, esse corpo já morreu, e você só está na sexta dimensão, e não está vivendo mais aqui, como o irmão Sebastião. Ele já não está mais aqui, mas ele, como eleito, ele está lá. Então, o dia que o rapto acontecer,
ele desce de lá e colhe o corpo redimido. Por isso, a teofania, se vocês têm morrido e entrado nessa teofania, o que acontece? A teofania vem à terra e colhe o corpo redimido. E se vocês estiverem aqui nos ares, quer dizer, ainda aqui na terra, tomam o corpo para se encontrar com a teofania, e ali o têm, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Vocês notaram aqui? Esse corpo aqui é para preparar para aquele momento. Então, se nós somos os eleitos, Deus envia uma mensagem para nos colocar na posição certa aqui na terra, para aquele momento. Então, a posição certa é, se nós estiver dormindo e nós somos parte desse corpo, não importa se você estiver dormindo. Aquele momento de transformação, você já tem um novo corpo. Você não precisa nem desse. Você não precisa desse mais, porque esse aqui, ele vive por causa... a vida de Deus está em nós exatamente para nos mostrar a verdade. Agora, o que faz... Igual essa moça que faleceu. Já tem dias, já tem meses, ou um mês ou mais, que ela estava lá no hospital, em coma. Mas enquanto o coração dela está batendo e o sangue, ela estava viva para a carne. Estava viva para a carne por causa do sangue. Então, enquanto... Não diz a Bíblia que a vida do animal é o sangue? Está vendo? Enquanto o sangue está bombando no coração, você está andando. Agora, a verdadeira vida é Deus em você. A verdadeira vida é Deus em nós, porque essa vida que está em nós é que vai nos levar a ter esse corpo. Porque quem morreu na cruz do Calvário foi a palavra, foi Deus sendo a palavra, para liberar a vida dele para mim e para você, para que essa vida que está em nós nos dará um corpo novo. E esse corpo não é que ele vai ter esse corpo, não. Esse corpo já está pronto em alguma dimensão, em algum lugar. Não é porque na hora ele vai. O profeta ele pensava que algumas sepulturas seriam abertas, mas depois disso, não será assim. Isso é um segredo. É um segredo, não tem que abrir sepultura nenhuma mais. Jesus saiu daquela. E quando ele saiu, você saiu também. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com ele. Nós ressuscitamos com ele. É isso que nós temos que ler a Bíblia. Eu não tinha falado com o irmão Silas, mas eu quero ler aqui... Colossenses 3, porquanto se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se já ressuscitaste com Cristo. Mas quando nós ressuscitamos com Ele? Lá. Agora, quando Ele ressuscitou, o corpo dele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Mas você estava vivendo lá? Não. Hoje você está vivendo, 2000 anos depois você está vivendo aqui. Mas aquela vida que ressuscitou aquele corpo, está em mim e em você agora, que é a vida dele. A vida dele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Criador. Nós, quem é que cria? Quem é que é Criador? Se nem o ser que era tudo Deus menos criar, não pôde criar nada. Só Deus é Criador. Agora, esse Deus Criador está hoje nas pessoas, é claro, no Novo Testamento, ele está nas pessoas exatamente para isso, porque o contato de Deus, o Espírito, com Deus, a palavra, é individual. Cada pessoa tem um contato com o próprio Deus. Porque Deus não tem neto, Deus não é avô. Deus nunca foi avô. Me lembrei de uma coisa aqui, lembrando da pregação lá do velório. Eu lembrei depois, olha para você ver, tem pessoa que nunca mais vem na igreja.
às vezes tem que ir ouvir a palavra lá no cemitério. Ou para o bem ou para o mal. Lá foi pregada uma mensagem lá, porque ninguém vem na igreja, mas no cemitério vai. Mas foi pregada uma mensagem. Agora, se for, claro, para o bem é ótimo, mas e se a pessoa nem lá no cemitério não arrepender? Vai ser para o mal dele, mas não deixou de ouvir a mensagem. Provei até no peito do irmão Sebastião. Falei assim, esse homem creu nessa mensagem. Ele creu nessa mensagem. Na hora que eu estava pregando, coloquei a mensagem no peito do irmão Sebastião. Falei, esse homem aqui creu nessa mensagem. Sabe? Quer dizer, ninguém vem na igreja não, mas lá no cemitério ouviu a mensagem. Deus não deixa de advertir as pessoas ou de mostrar para as pessoas. Se não vem na igreja, vai no cemitério, lá ele ouve a mensagem. E a mensagem está sendo pregada e divulgada para todo eleito e para todas as pessoas. Então, o que nós devemos entender, isso, como eu estou falando mais calmo para os irmãos entender, é isso. Quando Jesus ressuscitou ali, é tanto que o corpo dele, enquanto ele foi pregar, olha para vocês verem como que é a coisa. Quando Jesus, a teofania dele foi lá no inferno mesmo, ele não ressuscitou o corpo para ir lá, ele deixou o corpo. Até nisso você vai entender que você, como eleito, não foi no inferno nem no corpo de Jesus. Nunca foi. Ele te livrou do inferno de todas as maneiras. Ele foi lá em teofania, pregou para o diabo e voltou e ressuscitou o corpo. Provar assim, nem dessa maneira vocês foram lá. Eu livrei vocês até disso. Ele levantou o corpo. E naquela hora, vamos ver? Vamos ver agora então, né? Vamos ver aqui. É isso que nós temos que entender. Por isso que eu insisto em pregar para vocês, mostrando essa verdade, porque o dia que os meus olhos fechar, pode ser que tem outros que vão pregar também, deve estar pregando em outros lugares, mas enquanto eu tiver vida, eu vou pregar. Eu vou mostrar para vocês a verdade, sabe? Eu não escondo, não vou esconder nada do que Deus mostra e que Deus mostrou através do mensageiro, eu vou mostrar. Então vamos aqui, 159, ao nascer do sol. É o que eu estou mostrando, parágrafo e também a escritura. E pela escritura também, né? Vamos lá. Agora notem bem este poder vivificador. O que é o poder vivificador? O poder de Deus, que vivifica. Quer dizer, traz vida. Agora, é claro, Jesus falou assim, esse aqui para nada presta. Mas ele tem uma vantagem que, enquanto esse aqui viver, Deus pode trabalhar em mim e trabalhar em vocês, para reconhecer o que ele está fazendo. Guiando para a palavra. A mente que estava em Cristo também estava em você, então. Estava em você, porque você já estava nele, lá. Agora você pode pensar, mas tem 2000 anos eu estou aqui, mas você estava lá. Quando ele morreu, nós morremos com ele, mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. É isso que nós temos que entender. Escute bem. Estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, naquele instante também levantou a você. Não é agora não, aquele instante ele levantou a você. Agora, aí é que você tem que esquece desse. É o outro que vai viver eternamente. Naquele instante, aquele corpo já está prontinho para uma outra dimensão. No piscar de olhos, numa noite, não noite, né, tá vendo? Mas num dia claro, sem nuvens.
que é a dimensão da vida. A dimensão da vida. Mas vamos continuar. E lembrei, estou com a mensagem ali, lembrei dessa parte aqui que está ali na mensagem. Vamos lá. Naquele instante também levantou a você e também lhe vivificou a vida juntamente com ele. Você é agora mesmo vivificado a vida, ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos. Quer dizer, nós não teríamos vindo ainda, mas já era um atributo. Já era um atributo. Está vendo? Em seus pensamentos, mas Deus havia visto tudo nele no fim. Vou ler o outro parágrafo. Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhes havia deixado no jardim do Getsemane. Você viu que foi lá quando Jesus foi na cruz para morrer, o Espírito o deixou. O deixou. E ele foi, morreu, como a própria Bíblia mostra, e a mensagem. Morreu não sendo um pecador, mas levando o pecado de todo mundo. E ali foi cravado e o Espírito o deixou. E ele morreu. Quando ele morreu, é como se fosse assim, ó, acabou tudo. Acabou tudo. Mas por causa do processo, daquele processo, ele ir no inferno, voltar, aí o Espírito volta e ressuscita aquele corpo. E Jesus, hoje, por exemplo, hoje, desde aquele tempo, ele é um corpo, não mais uma teofania, ele está num corpo glorificado. Porque ele comeu e bebeu depois da ressurreição. Ele está. Por isso que quando ele vem nas nuvens, ele já é uma pessoa glorificada. E vem buscar o resto, quer dizer, o corpo dele, que ele mesmo ressuscitou naquele dia. E é por isso que o mensageiro mostra que agora já, quer dizer, não é o encontro de Abraão com o próprio Deus comendo e bebendo, mas não. Agora já é o encontro da Rebeca encontrando com Isaac nos ares. Aí já é uma mudança, porque agora Isaac vem até as nuvens e a Rebeca sai daqui e encontra com ele lá. E quando a Rebeca sai daqui da terra, ela sai nova. Eu estou falando sobre a noiva sai com 18 a 20 anos, ela sai e encontra com ele nos ares, numa manhã clara e sem nuvens, numa manhã que é uma manhã daquela outra dimensão, aonde a morte não reina mais. É onde essas pessoas estão lá, que não dormem e não comem. Quer dizer, aquelas pessoas vêm, é como se fosse, é claro, isso é uma maneira de expressão, sabe? É uma maneira de expressão. Mas na verdade é que quando aconteceu o piscar de olhos, todo mundo já está prontinho para encontrar com ele nos ares. Ele vem, o profeta diz numa mensagem, ele vem nos ares, porque o espaço é maior para encontrar com todo mundo. E lá ele encontra. Como nós precisamos de terra para prisar. Não, você tem o poder que está aqui, como o profeta diz em outra mensagem, ele diz, ó, vocês têm poder para ressuscitar a si mesmo, em vocês. Mas Deus não permite, porque senão você vai fazer um mundinho para você. Mas o poder que está em nós já é para isso. Ninguém não vai nem descobrir, porque esse corpo é uma coisa, a vida de Deus é outra. Como eu sempre falo, às vezes o mínimo de Deus que você pode até apertar aqui, Deus está aqui dentro, esse mínimo me dará um corpo glorificado. Ou dará a vocês, dará a quem crê, sabe? O mínimo. Porque foi dividido o Espírito lá no dia de Pentecostes para todos os filhos, principalmente para a noiva. Para a noiva. Foi isso que aconteceu. Então, deixa eu continuar aqui.
Porém, recorde, amigos, ele não tinha que fazer aquilo, e esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, aquela carne, o corpo de Jesus. Deus ungiu essa carne, e a qual foi carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso, porém ele foi ali com você dentro dele. O veio, Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Vocês notaram aqui? Olha, irmão, deixa eu voltar mostrar mais profundo para vocês. Por que quando criou Adão era macho e fêmea? Vocês já notaram que era? Gênesis, macho e fêmea os criou. Agora, você notou que o próprio Deus que estava ali, que estava falando a mesma palavra, era esse Jesus que estava aqui na terra e foi separado, a noiva foi tirada dele aqui na cruz do Calvário? Daqui. Viu aqui? Vai mostrar aqui, ó, o feminino foi tirado dele na cruz do Calvário, porque a noiva estava nele, assim como Eva estava em Adão. É tanto que separou ali, Eva caiu, Adão caiu também. A noiva também, ela pegou a mesma posição, mas o próprio Deus, que ama tanto a sua esposa, também sabia que ela errou. Mas ele morreu no lugar dela e ressuscitou ela. Adão não tinha poder para isso, mas Jesus tem. Então, no Calvário, por isso que lá em Gênesis 1, façamos o homem a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Já estava, ela já estava nele lá naquele tempo. Mas ele sabia que Eva e Adão ia cair, e ele sabia que 4.000 anos depois ele viria na terra e isso seria separado. E é por isso que quando ele vem como um homem, e aquele homem, para morar aqui na terra, será o filho de Davi. Ele é o rei. Mas a rainha dele vai encontrar com ele nos ares, para depois voltar a morar aqui na terra, que é a noiva. Aí ele continua só aqui. Então diz: porém ele foi ali com você dentro dele, o veio. Deus não tinha separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi redimido num só corpo. O veio? Aí deu para entender, não deu? Quando ele redimiu. Por isso que Jesus, você notou aqui o que eu li aqui? Deixa eu voltar aqui aonde eu li, em 1 Coríntios. Aqui, ó, verso 20, 15, verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quer dizer, o primeiro. Ele foi o primeiro daqueles que morreram. Ressuscitou, comeu pedaço de peixe e está esperando por nós. E quando ele vier nas nuvens, ele já é um ser glorificado e vem buscar seres glorificados, porque ele já deu esse poder para a sua noiva e ela está em uma dimensão, o corpo dela está em uma dimensão. Quando acontecer esse piscar de olho, que significa mais ou menos uma parábola, quer dizer, você pode estar dormindo, pode estar acordado, quando acontecer, o corpo já está em outra dimensão. Não tem nada a ver com essa dimensão mais. A gente tem que entender isso. Aqui ainda, disse aqui, ó, vamos aqui. Além da cortina do tempo, vamos aqui.
eu só anotei alguns parágrafos assim, para andar mais rápido. Além da cortina do tempo, 45 apenas. Enquanto começava a tentar entender o lugar onde eu estava, comecei a perceber que não havia ontem e nem amanhã lá. Viu o quê? Enquanto estava lá pensando, comecei a notar que não havia ontem nem amanhã. É uma eternidade. Você viu? Lá, naquele lugar, de onde as teofanias vêm colher o corpo glorificado. Está vendo? Olha o segredo. O segredo maior, irmão, eu creio que é entender sobre a morte de Jesus na cruz. E saber que você estava lá e que você já tem um corpo glorificado e que agora é esperar por aquilo. Ter fé que você é um eleito para aquilo e não ficar pensando, mas eu sou fraco, mas ele não está olhando as fraquezas nossas, porque se ele estivesse olhando as nossas fraquezas, ele não tinha ido na cruz morrer no nosso lugar. Ele foi lá porque ele não estava olhando as nossas fraquezas. Ele sabia que nós seríamos fracos. Mas ele foi lá e pagou o preço. Para provar para Satanás assim, Satanás, você fez dano e fez tudo que você podia, mas nessa parte aqui você não toca. Essa parte você não toca. É tanto que quando aconteceu o rapto, ou o milênio, Satanás vai ficar aqui na terra, fala que é amarrado, mas é amarrado por circunstância. Ele vai ficar aqui na terra e nem passa perto do milênio. Quer dizer, não passa perto daqueles glorificados. E por isso que não vai haver ninguém mais, a não ser a noiva e os 144 mil, que também vão morrer e ressuscitar para viver eternamente. 144 mil, eles já vão ressuscitar também, para viver eternamente. Tá? Então, na terra, durante o milênio, vai haver a noiva e os 144 mil e Satanás na terra. O espírito na terra. Mas fazer o quê? Ele não tem corpo humano mais, porque se tivesse ele ia fazer dano. Mas como um corpo humano não vai ter, então ele vai ficar... O descanso dele é porque não tem nada que fazer. Mas o descanso nosso é de alegria e paz, porque Deus nos dá algo bom. Mas vocês notaram aqui, ó, ele falando aqui, ó. Então, deixa eu ler de novo o parágrafo. Enquanto começava a tentar entender o lugar onde eu estava, comecei a perceber que não havia ontem nem amanhã lá. Ninguém parecia ficar cansado. Enquanto uma multidão das mais belas jovens que já vi me abraçaram, descobri que havia só um grande amor que me dominava e nenhuma atração física, como no comportamento humano. Notei que todas essas jovens usavam seus cabelos até a cintura e suas saias até os pés. Você viu aqui? Isso é naquele lugar. No lugar da criação original, que é chamado de sexta dimensão. Aquilo ali foi a criação original lá no tempo da eternidade, que nem existia terra, não existia nada. Então essa criação original, e Deus tinha esse plano de fazer, de criar o mundo, como eu preguei aqui também. Vocês notaram que eu preguei na quinta-feira, falando sobre os 2000 anos que passou, e Deus não deixou nenhuma pista para a gente saber a respeito daqueles 2000 anos, a não ser a pirâmide de Enoque, para provar como era o mundo naquele tempo. E provar que o mundo vai ser novamente daquela maneira, será um monte. Isaías 65, verso 25. E não fará dano algum em todo o meu santo monte. Quer dizer, todos os animais nesse santo monte que é a terra, não fará dano algum. Porque os animais serão mansos,
como Deus criou lá na eternidade, naquele tempo. Eles voltarão a ficar mansos. Porque o que faz a pessoa ficar brava é o diabo. Por que as pessoas matam um ao outro? Por causa do diabo. Sabe? E Jesus falou que ele não tem parte com o reino de Satanás. Ele não tem parte comigo, nem eu com ele. E é por isso que quando Jesus começar a reinar, está vendo? Porque eles acharam que Jesus ia reinar quando ele veio em carne humana, para morrer. Mas ele vai reinar a partir da data que Satanás não pode reinar mais. Por isso, no milênio, o reino já é dele. Satanás não reina mais. Mas Jesus já é o rei sobre a terra. A partir daí, Satanás não tem mais chance. Porque ele não tem carne humana mais para trabalhar. Não tem mais chance. Mas Deus tem esse mundo, como nós sabemos também a respeito disso, que essa terra que nós vivemos, ela vai passar pelo fogo. E é por isso que a noiva não tem que sair do pó da terra, porque a virginessa, ela vai sair do pó da terra depois que o fogo passar e que essa terra se tornar uma pirâmide. Aí as pessoas que morreram, que não são da noiva, voltam por causa da terra purificada. Mas a terra da noiva já está purificada. Vocês querem saber, né? Então vamos mostrar. A terra da noiva já está purificada. Então vamos aqui. Como nós lemos há poucos dias aqui, falando sobre isso aqui, ó, sobre o eleito, ele nunca foi salvo de algum. Eu não vou ler agora, mas no 123, 122 para frente aqui, Jesus veio redimir essas pessoas que nunca foi salvo de algum. Mas como ele tinha o plano, ele colocou as pessoas nessa situação, ele mesmo redime essas pessoas. Mas ele sempre foi salvo. Eles nunca perderam lá no passado. É só quem perdeu é que não tem jeito para eles. Para cumprir Hebreus 6. Aqueles que caíram, recaem. Mas quem não caiu, nunca... Não tem jeito de cair mais, né? Porque nunca caíram, então não tem jeito. Então Jesus vem e redime essas pessoas. Então esse aqui eu não vou ler, mas eu quero ler aqui outra parte que os irmãos veem uma coisa aqui. Ó. Então disse aqui, ó. Eu creio que pode ser que seja aqui mesmo que eu tenho que ler, tá? Deixa eu ver. Aqui, vamos aqui. 165. Eis aqui vem descendo uma pomba, aquela pomba é lá no Jordão, Rio Jordão, né? Eis aqui vem descendo uma pomba, aquela pomba era o Espírito Santo, no Cordeiro, né? E eis que vem descendo do céu em forma de uma pomba, e uma voz dizendo: esta é minha parte da terra que redimi. Quem era essa terra? Jesus. Essa é a parte da terra que redimi, e dessa parte da terra redimirei o resto dela. Viu aqui? Redimirei o resto dela. Porque ele é a minha palavra manifestada, e o mundo inteiro, eu o trouxe à existência pela minha palavra. Hebreus 11, quer dizer, antes de Satanás veio e fez o dano, né? Hebreus 11. E Satanás o possuiu todo esse tempo, mas eu vim para redimi-lo. Certa quantidade dela compõe seu corpo, e estou vindo para habitar nela. Vocês viram? Olha aqui, vamos voltar aqui. Também não anotei, porque não sabia que eu ia ler. Apocalipse 21. Escute bem aqui, que é o mesmo acontecimento. 21 de Apocalipse. Aqui, ó. Deixa eu ler. E para mim continuar lendo a mensagem. E vi um novo céu e uma nova terra. Amém. Viu?
Por quê? O primeiro céu e a primeira terra passaram. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Agora, se você ler a mensagem, o Éden satânico, lá está escrito por quê. O que foi a primeira terra? Ele diz, essa terra aqui antes do pecado. Antes do pecado. Então ela era primeira terra. E o primeiro céu foi aquele descanso de Deus quando ele descansou de tudo que ele criou. E aí Satanás veio e fez dano, mas como Deus não ia fazer um outro mundo e nem criar um outro, ele vem e redime esse mesmo que ele criou. E para ele redimir, Jesus, que é o próprio Criador, o próprio Deus, ele vem e o Espírito Santo vem naquela porção da terra, que é Jesus, e redime toda a terra. Mas uma parte dela, ele redime primeiro, que é a noiva. Por isso que ela ressuscita primeiro. E a outra parte tem que passar pelo fogo. O sangue já foi derramado nessa, mas ainda tem que ter um fogo. Mas da noiva, as férreas tentação no deserto, ela já foi purificada. Aqui, eu vou ler para os irmãos entenderem. A noiva já está pronta em outra dimensão. O corpo dela já está pronto. Então, sai daqui lembrando disso. Esse não vai, mas esse aqui me ajuda a chegar lá. Esse não vai, mas esse aqui me ajuda a obedecer a palavra. Quer dizer, esse não vai, mas o próprio Jesus está aqui como filho do homem. E ele sempre referiu a isso, assim como foi nos dias de Noé. E esse filho do homem está me dando uma oportunidade de preparar para aquele piscar de olhos. Se eu obedecer a palavra, a mensagem hoje, não importa se eu estiver dormindo, eu estarei na outra dimensão. Ou nós estaremos na outra dimensão. Deixa eu continuar lendo. João disse, vi a nova... Vocês notaram aqui, ó? Deixa eu continuar lendo aqui. E vi a santa cidade, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vocês notaram que eu já li na mensagem. Esse mar que hoje existe, ele não existia. A terra era uma porção só. Havia um abismo debaixo, porque o abismo já existia. Quando Deus criou, ele criou uma porção de terra entre águas e águas. Mas na terra ninguém via esse abismo, era uma terra, uma pirâmide. E é por isso que ela não é vista na Bíblia e ninguém entende aqueles 2000 anos, porque Deus não deixou nenhuma pista, mas deixou a pirâmide de Enoque, como está escrito nessa própria mensagem que eu estou lendo aqui, ó. A pirâmide de Enoque explica. E hoje nós estamos aqui porque a pirâmide de Enoque foi a segunda Bíblia. E hoje nós estamos aqui, não é porque existe 3 Bíblias, mas hoje nós temos a Bíblia completa. Nós temos a Bíblia completa, porque lá na pirâmide de Enoque não tem a pedra de coroa. Quer dizer, o rei não tinha vindo. E o rei é Jesus. Mas hoje o rei já veio. Está lá. A pedra de coroa é ele. E hoje aqui, esse aqui é o ministério do Filho do Homem. Pedra de coroa é o ministério do Filho do Homem. Sabe o que ó? É como se fosse aqui, ó. A pirâmide toda está aqui. Aqui está a pedra de coroa. A mensagem é aquela pedra. A mensagem é aquela parte de cima. É o Filho do Homem aqui na terra. Não é o William Branham. É Jesus como Filho do Homem, sendo revelado para a noiva, para a esposa, como nós lemos na festa das trombetas. O esposo, nós estamos
seguindo é o esposo é a palavra revelada. Então, ele está aqui. Então, a noiva tem encontrado com o seu esposo. Vocês lembram que eu li uma mensagem há poucos dias aqui, provando a sua palavra? Que ao encontro aqui é o casamento? Porque ela já sai daqui, ela tem que sair daqui casada, porque quando ela vai para a festa. Um casamento, você sabe que a festa é depois do casamento. E a festa das bodas já é porque ela já casou com Cristo. Você crê que você está casado com Cristo? Pois é. E aqui está ele e ela. Ele e ela encontrando aqui na terra. Ele é a palavra e ela é a palavra. Os dois encontram. Isso é no sentido, quer dizer, como o profeta explicou, a palavra é aquela teofania. Se você tem aquela teofania, então quando Deus falou, aí você veio à existência. Então você é parte, aqui você chega e encontra a mesma coisa. Quer dizer, ele está aqui, ele é a palavra, ele é espírito. Então foi o que o mensageiro ensinou também sobre aquele caso de Jesus. Deus rasgou o sacrifício ali na cruz. Quer dizer, o sacrifício foi rasgado. Uma parte foi para o céu e a outra parte ficou conosco. Quem foi para o céu? O corpo que faz intercessão. E o sangue que foi derramado, que é o corpo, foi para lá. E a vida dele ficou em nós. Quando chega esse momento que a mensagem chega, aí vem, ó, é esse aqui, ó. A parte que está em nós, com a parte que vem, encaixa perfeitamente bem. Aqui, ó. O eleito vai entender porque é uma parte dele que está nele, no eleito. E a outra parte é o sacrifício que é feito. E quem morreu na cruz do Calvário foi a palavra. Então, quando a palavra desce, que é chamada de 7 trovões, é revelado a esse povo que tem a parte que saiu dele. Eu creio que vocês estão entendendo, né? Então, eu vou ler essa parte. Ainda tem um tempinho ali. Vamos mais aqui. Então, João disse: vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, e como uma noiva ataviada para seu marido. E onde ela pousou? Exatamente como fez lá, sobre a terra. Jesus era parte dessa terra, sobre a qual o Espírito Santo desceu, correto? Então, uma pomba era o Espírito Santo, desceu sobre a terra, redimida. Deus não criou o mundo, não foi tirando a água. Então ali Jesus foi encontrar com João dentro da água, porque ele é a terra redimida, e tinha que sair da água. A terra redimida também saiu da água, e foi encontrar com o profeta dentro da água. Então disse aqui, Jesus era parte dessa terra sobre a qual o Espírito Santo desceu, correto? E permaneceu sobre ele para sempre. Jamais pode sair dele, sempre está ali. Ele e Deus são um. Sempre tem que permanecer. E assim João viu a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo como um cometa, ou melhor, como uma pomba descendo do céu e pousando sobre uma terra toda redimida. Para fazer o quê? Para reclamar cada atributo pelo qual ele fez a terra. Cada homem que estava representado na eternidade e cada mulher são então redimidos. Ela terá sido purificada e queimada pelo fogo. Vocês notaram? Quer dizer, aí, é como um tempo atrás eles fizeram um hino, né? Que via a cidade descendo, que era a noiva. Não. A que estava descendo era a própria terra, que é Jesus, para redimir tudo, para que aquela cidade que existe desça
Não no milênio, mas depois do milênio, essa cidade estará aqui na terra. A Nova Jerusalém não estará no milênio. O profeta diz, no milênio ainda é casa normal. Não sei como, nós não sabemos como. Mas pode ser que faz como no tempo de Raabe ou no tempo de outros lá, que Deus falou com Josué, falou assim, ó, vocês não plantaram nada, vocês não fizeram nada, mas está tudo aí para vocês. Quer dizer, os que morreram, deixaram, mas vocês têm tudo aí. Agora, na eternidade, sim, a cidade desce do céu e desce exatamente nessa pirâmide que é a terra. E o mar já não existe. Esse existe porque ele não existia. Não havia continente como... era uma porção de terra. E vai haver uma porção de terra. Vai ser como Deus criou. Deus criou e vai continuar a criação dele. Ele só redime a sua criação. Ele redime a terra e redime os seus. Então vamos aqui, 167. Jesus em suas ardentes tentações no deserto, por 40 dias, depois disso, observe, estava pronto para o seu ministério então. Pense nisso. O Espírito Santo descendo sobre a terra, Jesus e aquele sangue santo. Agora, observe, espero não ir muito profundo para vocês, vê? O sangue santo que foi criado por Deus, o sangue, a vida, a criação de Deus. Jesus foi o princípio da criação de Deus. Aquele foi o princípio da criação para viver eternamente. Porque a que veio através de Adão morreu. Era o plano de Deus, por causa dos que seguiam Satanás, e Deus tinha que julgar os que seguiam Satanás na terra. Quando ele julga, então aí sim, aí vem uma outra criação. E a criação, como o profeta diz, não tem nada a ver com parentesco, com esse parentesco. Chega de parentesco. Agora todos são de Jesus. Todos saem do corpo dele. São gente redimida para viver eternamente e nunca mais morrer. Então vamos mais um pouquinho para terminar. Então diz aqui, Jesus foi o princípio da criação. Deus feito criação. Ele era espírito. A Bíblia diz, ele é o princípio da criação de Deus. Como ele começou? No ventre de uma mulher. Por que ele tinha que começar no ventre de uma mulher? Porque nós caímos através de uma mulher. Então aí, para começar de novo, para derrubar o diabo, ele começou de novo. Falei, eu vou começar também exatamente naquilo que você fez, cair os meus filhos, eu vou começar lá, mas eu vou criar. Porque a criação humana nossa é uma criação pervertida, mas a criação de Deus é original. Foi Deus que criou aquele corpo para nos redimir. Jesus é o princípio da criação. É como se fosse assim, não tem nada a ver. Tem pessoas que até falam, mas Deus criou assim. Não é, porque Deus tinha esse plano de trazer uma criação e derrubar o diabo, e o diabo perder tudo, e ele trazer uma criação original do mesmo jeito que ela caiu. Deus, para provar assim, Satanás, eu tenho poder para isso. Você derrubou o ser humano dessa maneira, e eu levanto o ser humano dessa maneira também. E aí, por isso que nós estamos aqui pela graça dele. Agora vamos aqui nesse parágrafo aqui agora. Eu creio que aqui 187. Aqui 187 também, eu vou ler na mesma mensagem. Bem, observe, veja, aquelas mãos projetaram isto para a sua amada noiva. Quer dizer, projetaram o eterno amor para a sua amada. Lembre-se de que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o qual, ou seja, Jesus era parte da terra. Por quê? O germe de Deus, a vida de Deus foi concebido no ventre de uma mulher, correto?
que era a terra. Está vendo? Quer dizer, é a terra, quer dizer, mas dela eu vou trazer uma terra redimida. Muito bem, assim a vida de Deus entrou e então ele foi o princípio da criação de Deus. Veio, então aquele sangue de Deus que estava ali por aquele germe, quando foi derramado no Calvário, caiu de volta sobre a terra. Para quê? Para redimir a terra. Agora, ela está justificada, foi santificada, chamada e reivindicada. E agora está para receber seu batismo de fogo e ser purificada para Jesus e sua noiva. A terra, está vendo? Agora vamos ver nós aqui, no 188. E vocês são essas outras partes que foram tiradas da terra. Você é uma parte da terra, o seu corpo. A sua alma é parte de Deus, um atributo de Deus manifestado aqui na terra em um corpo. Está vendo? Em um corpo. O corpo deve ser redimido. Quer dizer, vocês são outra parte e não tem que passar mais pelo fogo, porque nós somos a parte do corpo que já foi redimido na cruz do Calvário. É uma terra redimida. Então, quando o rapto acontecer, já não tem que sair do pó dessa terra. Não é esperar que uma sepultura vai abrir. Nada de terra dessa terra aqui. A terra da noiva já está redimida. Então, nós estamos exatamente... Eu creio que vocês estão entendendo, né, irmão? Porque uma hora eu vou pedir uma explicação para me ver se vocês estão entendendo mesmo, sabe? Porque eu estou sempre mostrando as mensagens para isso, para vocês entenderem que nós estamos aqui, e a mensagem do Filho do Homem é um preparo para aquele momento quando acontecer isso aqui, ó, quando fizer chamada. Eu estava até lá no velório, eu estava até falando, eles cantando os hinos, né? Eu falei, olha, os hinos não servem para eles, os hinos é para nós. Quando está fazendo chamado, está chamando é nós ainda, nós não estamos sendo chamados? Aqui nós estamos sendo chamados para um preparo, mas um dia nós vamos ser chamados para aquele dia. Então aqui, ó, que eu li no domingo, 150 da mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, está escrito assim: se você se sente bem agora, ele está perguntando, você se sente bem agora? Sente que está tudo pronto agora? Se ele soar a trombeta do Senhor, o tempo não será mais. Agora, essa é a última trombeta. Por isso que ele está perguntando, vocês estão prontos agora? Se a trombeta soar agora, nessa noite, nós estamos prontos para ouvir, para ser transformado? Por isso ele está perguntando, né? Agora, essa é a última trombeta. E quando romper a manhã eterna, brilhante e bela, vamos todos cantar agora. Quando a trombeta do Senhor soar, aí ele pediu para dar um acorde, né? Quando a trombeta do Senhor soar, o tempo não será mais. Você viu que quando Jesus chega para revelar a mensagem, o que ele disse em Apocalipse 10? O tempo não será mais. Em outras palavras, estou chamando vocês para a eternidade. Contagem de tempo acaba, por isso que vem a sétima era da igreja, e a mensagem é a parte da sétima era da igreja. A mensagem é o dia 50, é uma libertação para a eternidade. O chamado para fora, exatamente. E nós somos os chamados para fora, fora da era, fora do 7, fora da contagem de tempo. Nós somos sendo chamados para o primeiro dia da semana, para a ressurreição. E a ressurreição aconteceu não de contagem de dia, foi no primeiro dia da semana. Então isso. Então olha aqui, quando a trombeta do Senhor soar, o tempo não será mais.
e a eterna manhã romper, brilhante e justa, quando os salvos da terra se juntar no outro lado, do outro lado, não aqui, do outro lado, quando se fizer chamada, lá eu estarei. Mas é tão claro, gente, olha aqui, está vendo aqui? Então não podemos misturar uma coisa com a outra. Filho do homem é um preparo para aquele momento. Aquele momento não existe preparo nenhum, mas nós estamos sendo preparados para aquele momento. É isso que nós temos que entender. Lembrei, vamos aqui agora. Lembrei, eu só tenho mais 2 mensagens para me ler, mas quando vem na minha mente, aí eu pego, lembrei dessa mensagem. Mensagem desespero, vamos aqui. Mensagem desespero, vamos ver aqui. E diz assim, ó. Eu vou começar no meio do parágrafo, 48. Vou começar aqui, ó. Recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. A vinda do Senhor é uma saída. Você viu? A vinda do Senhor é esse momento da última trombeta. A vinda dele lá é uma saída daqui. Ele vem lá, mas nós saímos daqui. A vinda do Senhor é uma saída súbita e secreta. Eu acabei de ler. Recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como um ladrão de noite e levará a sua noiva. E só o pensar que alguém desapareça de repente, até poderia ser alguns membros de nossa própria família, e nós hajamos ficado atrás. Isso nos deveria levar ao desespero, para que, pela graça de Deus, não sejamos deixados atrás. Se há uma coisa que anela o Senhor, é não ficar para trás. Viu o quê? Uma mensagem para nós. Está vendo? A vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Aí eu creio que não sei nem explicar mais, mas vou falar mais uma vez. A vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Uma coisa e outra. Quer dizer, ele vem, não vem? Quem é que vai ver? Você acha que você vai ver com os olhos, esses olhos? Não. Mas você vai encontrar com ele em outro corpo, em outra dimensão, em outro corpo. Não tem nada a ver com isso aqui mais, porque é um preparo, nós estamos sendo preparados para aquele momento. Como a vinda do Senhor é súbita e secreta, está vendo? É uma saída, a saída é de quem está pronto. E ele vem, na hora que ele vier, porque todo mundo está pronto. Jesus jamais virá nas nuvens se estiver faltando um. Ele só vem quando tiver todo mundo pronto. Porque o corpo dele não pode faltar membro. E é por isso que nós temos que entender uma coisa. Se nós somos membros do corpo de Cristo, não pode haver nenhum problema entre nós. Vamos procurar mostrar que nós somos membros do corpo de Cristo? Nós precisamos de entender, né? Então, só mais uma mensagem aqui, só. Aí eu vou juntar minhas mensagens. Só essa mensagem aqui. A era de Sardes. Eu estou falando exatamente do chamado das pessoas. Eu já iniciei mostrando para vocês que é um chamado de pessoas que não é daqui. É pessoas que já vivem em outra dimensão. Nós estamos aqui exatamente para provar que existe um Deus, que existe salvação e que Deus está chamando esse povo, nesse corpo. Agora, o Deus que está em mim, a vida dele que está em mim, é que vai fazer a mudança em mim, em nós. Estamos aqui para entender essas coisas. Então vamos aqui. No 112, dá tempo ainda, está faltando 15 ali. Da mensagem à era de Sardes e o 103. Aí ele vai pregar sobre esse salmo aqui. Ó.
87. Deixa eu ler o Salmo para vocês entenderem. Porque eu quero que hoje vocês tenham mais entendimento a respeito de tudo que é pregado. Vamos aqui. Salmo 87. Falando de Sião, a cidade de Deus, né? Verso 1. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisa gloriosa se diz de ti, ó cidade de Deus. Amém. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia, e eis que da Filístia, e de Tiro e da Etiópia, se dirá, este é nascido ali. E de Sião se dirá, e de Sião se dirá, este e aqueles nasceram ali, e o mesmo Altíssimo o estabelecerá. O Senhor, ao fazer a descrição dos povos, dirá, este é nascido ali, em Sião. Então vamos aqui à explicação desse salmo. Concluindo esse assunto por ora, deixe-me referir a uma declaração feita ao começo, onde disse que nenhuma escritura fala do Senhor presentemente compilando um registro de nomes. De fato, é assim. Porém, há uma escritura apontando uma compilação futura. Ela se encontra no Salmo 87. Este salmo fala do Senhor escrevendo os nomes de todos os filhos nascidos em Sião. De forma alguma pode-se presumir que Deus tem que esperar até o fim das eras ou este período de tempo tratando com Sião a fim de conhecer todos que podem nascer em Sião. De novo, isso impede o onisciente. Certamente ele conhece todos que encerram esse número, ele já sabe. Mas o que é isto? Não é simplesmente a lista revisada na qual Deus simplesmente coloca um novo registro desses nomes que permanece depois da segunda ressurreição e pertence a Sião, certamente. Não, certamente. Que é isto? Agora aí ele vai falar. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Uma chamada no céu. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu responderia. Afeiçoa a obra das tuas mãos. O grande pastor está chamando suas ovelhas pelo nome. Viu? O grande pastor, pastor das ovelhas, não é nós não, pastor das ovelhas, Jesus, está chamando as suas ovelhas pelo nome. Vamos aqui. O grande pastor está chamando suas ovelhas pelo nome. A voz criadora de Deus está chamando-os do pó, ou mudando os seus átomos, mesmo que não tenha adormecido. É o rapto, é a grande ceia do casamento do Cordeiro e sua noiva. O grande pastor está chamando suas ovelhas. Você viu que começa aqui. Quem é que está aqui, não é ele? Colocando ela na posição, porque ele já tem um corpo novo para ela. Quando chegar aquele momento, ele não precisa nem de falar mais nada. A voz criadora dele, a voz dele, o Deus criador, já está, né, nas ovelhas dele. O dia que ele chegar lá, ela chega lá também. Não precisa nem de falar mais nada. Ela chegará lá porque chegou a hora. Não é questão de falar assim, ele vai chamar, não. Ele já está chamando, ele já está preparando, colocando na ordem. Quando ele chegar lá, ela chega lá também.
Eu quero chegar lá, vocês querem? Nós queremos chegar lá para encontrar com Ele nos ares. Amém? E Deus abençoa. Tem os irmãos lá do Tabernáculo da Fé sempre vêm e às vezes os meninos, né, vocês nem falam, né? Mas Deus abençoa vocês que sempre está vindo e às vezes sem irmãos. Sobre o culto de jovens, Marcelo está até me lembrando aqui, sábado, às 17 horas, vem vocês e quem quiser vir mais pode vir. Nós estamos aqui para receber a todos os irmãos que quiserem ter companheirismo com a gente. Sobre os irmãos ajudar amanhã. Tem alguém? Pode me falar depois de terminar? Está aqui? Não, esse é outro pedido, né? O irmão Juninho pede oração por Levi, Emanuel. Ele está muito gripadinho, nós vamos orar por ele, tá? Aviso de ensaio para os jovens hoje, depois do culto. Os jovens, vai ter ensaio aqui depois do culto, tá? Para os jovens. Todo mundo que quiser participar pode ficar aí, os jovens. Tá. Marcelo está falando para me explicar melhor. Os irmãos que eu estou precisando é para a gente fazer o piso aqui atrás, porque vai ter que fazer um piso antes do encontro de jovens, porque nós vamos precisar dessa área toda em volta. Por isso é que nós vamos precisar desses irmãos. Dia amanhã, né? E está aqui também, né? Já está aí, vocês podem ver o velório e o sepultamento da sobrinha do irmão. Qual o cemitério, irmãos? Cachoeira. É o Cachoeira mesmo, tá? Então, aí já está o horário. Então, vamos nos colocar em pé e lembra, então, que os jovens, depois que terminar aqui, eles vão ter, porque do sábado não deu, né? Então, eles vão ter a reunião aqui para ensaio. Ô Marcelo, vai ter culto de manhã, no domingo? Então não vai ter culto de manhã no domingo, por causa do culto que vai de sábado, né? Então aí só vai ter culto à tarde, no domingo, se Deus quiser. Aí no outro domingo aí que nós vamos ter o culto de manhã. E Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, eu agradeço muito a Ti, Senhor, pelo privilégio de pregar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu creio que esse é um dos maiores privilégios, Senhor. Quando o Senhor manifesta, o Senhor dá uma oportunidade, Senhor, para nós pregar a palavra, para crer, meu Deus, para ser crente em Cristo nesta hora, Senhor. Meu Deus, ajuda nós, Senhor, nesta hora, e dá-nos graça, força e poder, Senhor. Meu Deus, nós queremos orar, Senhor Deus, pelo Levi, Senhor, o netinho. Meu Deus, ele está muito gripado, Senhor, para que o Senhor abençoa, tira febre, tira problema de garganta, Senhor, para que ele possa amanhecer amanhã sem nenhum problema, Senhor, alimentar bem, tudo mais. Guarda ele, Senhor, que ele possa dormir à noite bem, sem nenhum problema, Senhor. Também a Sofia, que estava gripada também, Senhor, Ana Paula, que eles possam, Pai, receber a graça do Senhor e dormir em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor está presente aqui, está presente na vida de cada filho do Senhor, Pai. Meu Deus, ajuda nós vamos voltar para casa e que a graça do Senhor acompanhe cada um dos seus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. E os jovens, então, espera que vai treinar depois. No nome do Senhor Jesus Cristo.